Bom dia, Rosângela. Bom dia, bom dia. Tô aqui tomando um chocolate quente, gente, porque deu uma esfriada, não é? Bom dia, Vanessa. Bom dia, gente. Sejam muito bem-vindos. Tô aqui no meu chocolate quente. Voltei para casa. Deu uma esfriada, né, gente? Meu Deus do céu. Vamos convidar o pessoal para estar aqui hoje nessa live. Vamos chamar esse povo. Gente do céu, vamos acordar, né, esse pessoal. Bom dia, bom dia. Já tô com a voz mais rouca. Esfriou um pouquinho, pronto. Oh, meu Deus do céu, vamos lá. Mas hoje nós vamos falar sobre três sentimentos. Coloquei aí 3 sentimentos para nós falarmos sobre ele hoje. Ontem nós conseguimos falar de 3, né? Ontem nós conseguimos falar sobre a rejeição, a vergonha, e eu ainda coloquei a angústia também junto para poder nós finalizarmos essa semana ainda, né? Bom dia, Rô, tudo bem? Então, olha só, eu quero falar já de 3 sentimentos, porque amanhã eu vou deixar para falar só sobre um sentimento para dar a solução para vocês, né? Amanhã já é sexta-feira, aí nós já vamos dar a solução para vocês. Bom dia, Sônia, seja muito bem-vinda. Nós falaremos então sobre 3 sentimentos hoje, que estresse, medo e ansiedade. Gente, ansiedade, nós estamos numa era em que as pessoas estão extremamente ansiosas. Nós estamos numa época em que, deixa eu ver, gente, essa luz parece estar fraquinha hoje aqui, acho que eu tô sem muita luz aqui. Não, agora deu. Deixa eu mudar meu foco de luz aqui. Aqui. Isso, porque senão fica muito escuro aqui. Olha só, nós estamos vivendo numa época em que inclusive as crianças estão estressadas e ansiosas, inclusive as crianças, gente. O nível tá tão alto de estresse e ansiedade, eu vejo assim pessoas muito adoecidas, pessoas muito doentes. Então uma complicação agora nessa época. Então nós vamos trazer um pouco para vocês o que é isso, não é? Porque às vezes fala assim, eu tenho estresse, mas você sabe o que é estresse, não é? Eu tô ansiosa, mas de onde vem essa ansiedade? Então nós vamos trabalhar, lembrando que eu falei para vocês que os nossos sentimentos, né, são a base, as nossas emoções é a base da nossa cadeia imunológica. Então se eu tenho algum sentimento tóxico, provavelmente eu tô adoecida em alguma área, não é? Algum órgão do meu corpo tá adoecido. E eu falei lá no primeiro dia que a raiva é o sentimento que mais intoxica o fígado. Lembra que eu falei? Então eu falei de raiva, falei já para vocês. Deixa eu pegar aqui, deixa eu fazer uma colinha aqui, que eu tô com o meu computador aqui. Raiva, insatisfação, inveja, rejeição, vergonha, angústia, todos esses sentimentos. Então agora nós vamos falar hoje sobre o estresse. Lembrando do nosso mapa dos sentimentos tóxicos, tá? Tô trabalhando com essa ferramenta com vocês. Amanhã eu vou trazer para vocês a solução. Essa ferramenta ela tem 2 partes, ó. Então essa primeira parte, essa segunda parte. Amanhã eu vou trabalhar a segunda parte com vocês, que é a solução. Bom dia, Amanda. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Ramires. Tudo bem, querido? Que saudade de você. Olha lá, o Ramires tá aí. Tudo bem, amigo? Amigo e amigo do Diogo, né? Tô aqui num chocolate quente para falar com vocês. Olha só, eu recapitulei. Ana, bom dia. Falei para vocês que os sentimentos são a base da nossa cadeia imunológica e conforme os sentimentos que nós temos, nós sabemos o quão adoecidos ou saudáveis nós estaremos daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos e assim por diante. Eu falei também para vocês que 85% do resultado, do teu resultado, está na capacidade de você lidar com seus sentimentos. Então vamos hoje para os 3 sentimentos. Nisso, o que é estresse? Vou trazer a parte escrita para vocês e depois a gente vai trabalhando. Estresse, estou aqui com o meu computador. É uma reação física e mental do organismo a um esforço extremo ou esforço importante. Então, nós entramos num estresse como uma reação física, tá?
ou uma reação mental, inclusive. Por quê? Quando o nosso organismo faz um esforço tremendo, um esforço sobre-humano, ou extremo, por necessidade ou não, tá? Em geral, o estresse ativa processos hormonais nervosos, olha só, baseado num estado de alerta. Já ouviram falar, gente, da amígdala cerebral? Então, o nosso organismo, ele começa a liberar hormônios, dependendo do estágio que a gente se encontra, ele vai gerando uma ansiedade. Então, o estado de alerta é o que explica o aumento do ritmo cardíaco e o estado de vigilância. É como se a nossa amígdala cerebral, no nosso cérebro tem uma pequena partezinha que chama amígdala cerebral. E quando nós estamos no estado de alerta, tanto por medo, principalmente aí depois daqui a pouco eu vou falar do medo, inclusive, que você supõe que existe alguma coisa para temer, ou alguma coisa provocada fisicamente, externamente, então que o organismo reage automaticamente. Essa amígdala cerebral, ela está sempre em estado de alerta e ela dá uma descarga hormonal e você fica sempre achando, imaginando que algo vai acontecer. E aí entra inclusive o medo, que é algo que está ligado também, já vou falar para vocês. Gente, então vocês imaginam a descarga hormonal daquela pessoa que vive sobre um estado de estresse. E é o hormônio do bem? Depende da quantidade. Né? Então, quando nós falamos assim, o medo é bom? Medo é bom, depende, né? Porque nós temos que ter o quê? Na intensidade e... como que me fugiu a palavra, já eu lembro, tá? Já eu vou lembrar para vocês. No momento certo. Então, medo é bom o quê? No momento certo. Porque se eu não tiver medo, eu acabo fazendo loucura. Então, o medo, às vezes, me faz correr de uma situação de perigo, ok? Mas o medo fora do contexto, ou seja, no momento errado e na intensidade errada, ele me paralisa. O estresse, mesma coisa. Às vezes é necessário uma certa quantia de estresse, vamos dizer assim, é necessário para a pessoa poder agir. Mas aquela pessoa que vive sob constante estresse, tem pessoas que elas vivem estressadas, elas acordam estressadas, meio-dia está estressada, à tarde ela está estressada, à noite ela está estressada, depois de uma noite de sono ela já acorda estressada. Essa pessoa ela tem uma disfunção. Então aí você pode considerar nisso, eu acordo desse jeito, então eu tenho esse sentimento tóxico em mim. Eu preciso trabalhar isso. Por quê? Porque não é uma quantia normal que vai te impulsionar. É uma quantia que vai te deteriorar. Acaba com o organismo, porque essa descarga hormonal, ela vai te adoecendo. Tá? Então, cuidado, porque ela é uma reação física e mental. Ou seja, vai agir em vários sinapses neurais e vai causar danos cerebrais, vai causar danos físicos. E claro, aí também vem danos espirituais e assim por diante. Tem pessoas, gente, que, meu Deus do céu, o grau de estresse das pessoas hoje, você vai falar com você, dá bom dia, ela fala, por quê? Não é? A pessoa já está estressada, você vai conversar com a pessoa, ela já acha que você vai atacar. Esses dias eu percebi meu filho desse jeito. Diogo, eu comecei a falar com ele já me cortou. Falei, filho, eu nem acabei de falar com você. Deixa eu concluir o que eu estava falando. E eu estava falando algo assim, explicando alguma coisa. Ele, eu sei. Estresse, orgulho. A pessoa que ela não deixa a outra falar, e eu vou trabalhar essa ferramenta do orgulho, gente, naquele encontro que eu vou fazer para mulheres, em Cianorte. Essa noite eu estava voltando de Cianorte, eu estava pensando, qual a ferramenta que eu vou, qual será uma das ferramentas que eu vou aplicar nesse encontro? E eu vou aplicar uma ferramenta topzera, mas top, que nem diz minha amiga Tayana Fagundes, né? Topzera, que é essa ferramenta do orgulho. Gente, é uma ferramenta de 3 páginas para você identificar se você é orgulhoso ou não, mas é top demais. É uma ferramenta, inclusive, do ML5, que é um treinamento, né, que eu fiz lá na Febracis, que é top demais. Bom dia, Bernadette! Então, vamos lá, voltando para o estresse. Então, o estresse é isso, é uma reação física e mental
que eu tenho num esforço extremo. É um esforço extremo ou muito importante, então eu preciso fazer algo que de imediato, então me causa aquele estresse. Então é uma reação física. O físico sente, a parte mental sente, por quê? Porque essa descarga hormonal no teu corpo, tá? A florzinha ali, uma tulipazinha, parece uma tulipa. Gente, eu amo tulipa. Agora o medo. O medo, quando uma determinada situação, conhecida ou não, que nós imaginamos exageradamente. Então eu vou trazer para vocês o medo também, o que ele é. De repente, eu estou em uma situação, vamos dizer assim, estou passando numa rua escura. Vou dar um exemplo bem simples. Estou passando numa rua escura e eu vejo a sombra, um vulto passando, uma sombra passando. Ou às vezes uma árvore, um galho de árvore que chacoalha, principalmente quando a gente está em casa e às vezes tem uma árvore em frente, aquele galho de árvore na sombra, né, chacoalha, você já imagina, sei lá, tem alguém entrando em casa, ou tem um vulto, nossa, deve ser um cachorro, de repente é um cachorrinho desse tamanho, né, cachorrinho desse tamanho, mas na sombra, dependendo onde pega a luz, ele bate faz uma sombra maior. Então eu imagino uma situação que nem pode estar existindo, nem pode corresponder à verdade. Então nessa situação de medo, eu imagino o pior. Ai, pode ser um ladrão, pode ser alguém que vai me atacar, pode ser, e eu começo a imaginar. Então, geralmente vem junto com essa situação que causa esse estresse, porque é um estresse momentâneo, não é aquela pessoa que está estressada o dia inteiro. Às vezes é uma situação ali de um pequeno evento. Então eu imagino que algo vai acontecer, me causa esse medo. E esse medo pode me paralisar, porque como eu falei para vocês, o medo é bom? Show, o medo é ótimo. Na medida certa, né, na intensidade certa que nós falamos, no momento certo, ele é necessário para eu bater em fuga, digamos assim. O medo para eu me cuidar, não andar em alta velocidade, porque eu tenho medo, de repente, de causar um acidente, sofrer um acidente de trânsito. Ontem, por exemplo, eu estava vindo de Cianorte, já saí de lá, já era umas 9h30, umas 9h40 da noite. Eu vim com mais cuidado. Por quê? Porque durante o dia eu tenho um campo de visão muito longo, muito mais longe. E ali eles estão reformando a estrada entre Cianorte. Aqui tem um trecho que está sem sinalização na pista. O asfalto está novo, não tem nem a faixa. Então, eu vim com mais cuidado. Por quê? Por medo de causar um acidente. Por medo de sofrer um acidente. É normal, necessário. Mas aquela pessoa que aprendeu a dirigir, não, gente, eu só dirijo dentro da cidade, eu tenho medo de sair na estrada. Eu tinha coach que eu trabalhei isso. Teve coach meu que eu precisei trabalhar esse medo de dirigir, porque a pessoa ela dirigia dentro da cidade, mas ela não vinha da cidade dela aqui para Maringá. Então eu tive que trabalhar esse sentimento dentro do processo de coaching. Ela ficou feliz da vida depois que ela dirigiu. Esses tempos eu ministrei uma palestra e tinha uma pessoa de Guaíra, numa palestra aqui em Maringá. E foi muito bacana. Bom dia, Mara! Foi muito bacana, porque essa pessoa, eu não sabia, tá? Eu fiz o treinamento. No final do treinamento eu fiz uma ferramenta muito top. E essa pessoa foi embora, gostou do treinamento, tava ela e o esposo, eles vieram lá de Guaíra para esse treinamento. Olha só, lá de Guaíra vieram para o treinamento meu aqui em Maringá. Num treinamento Plenitude, aquele treinamento que eu ministrei aqui o começo desse ano. E essa pessoa fez a ferramenta. Quando eu fiz a ferramenta, ela foi embora, agradeceu, gostou demais do treinamento. Passou uns dias, eu falei com a filha dela, que faz medicina aqui em Maringá. Bom dia, Eugênia. E a filha dela me confidenciou algo. Ela falou assim: Anice, você acredita que a minha mãe, depois que ela veio nesse treinamento que você ministrou aqui, que inclusive a Eliane estava, né, o treinamento, não, a Eliane estava no treinamento Plenitude, estava, né, eu já não lembro mais, que a Eliane já veio aqui várias vezes. Aí, o que aconteceu? Ela falou assim: a minha mãe voltou a dirigir, Nice. Fazia quase 20 anos que a minha mãe não dirigia. Gente, fazia quase 20 anos que a mãe dela não dirigia.
Tudo bem, Eugênia, Eliane, Carlinha? Então, ela veio num treinamento, eu ministrei um treinamento aqui o dia todo, eu e a Roseli. Na última ferramenta que eu fiz, ela perdeu o medo de dirigir. Fazia 20 anos que ela não dirigia. Aí eu liguei para ela, falei, mulher, escuta aqui, que história é essa que você, naquela última ferramenta que eu fiz, você voltou a dirigir? Ela falou, Nício, não sei o que aconteceu, naquela ferramenta que você fez, durante o treinamento, virou uma chave na minha cabeça e eu voltei a dirigir. Vocês estão entendendo a importância de nós trabalharmos a inteligência emocional e nós aplicarmos a ferramenta durante uma ferramenta que eu apliquei, não foi um treinamento que eu tive aqui no sábado, ela voltou a dirigir, eu fiz uma ferramenta. Gente, o nosso cérebro, uma caixinha de surpresa. Bom dia, Marinês! Então, quando nós trabalhamos a nossa inteligência emocional, nós trabalhamos com a ferramenta certa. As nossas emoções tóxicas, elas vão sendo disseminadas, elas vão sendo eliminadas. Então, olha que situação. Eu não sei a situação, o porquê, eu nem sabia que ela não dirigia. Então, eu não sei o que estava bloqueando ela, porque eu não fiz a ferramenta só com ela, eu fiz com a sala toda, com a turma toda. Mas alguma coisa no cérebro dela, uma chave deve ter virado, que desbloqueou esse medo que ela tinha. Gente, é sensacional. E quando eu desbloqueio essa situação imaginária, porque era uma situação imaginária, provavelmente, algo que ela sofreu na infância e ela não dirigia porque ela tinha medo de dirigir, supondo que aconteceria alguma coisa, pronto, virou a chave da vida dela. Bom dia, meu povo, tudo bem, meu querido Lucas, tudo bem? Lucas estava lá me auxiliando na palestra que eu ministrei lá em Cianorte anteontem. Tirou altas fotos, fez vídeo, né? Que depois eu vou querer para publicar, gente, porque foi top a nossa palestra. Então, eu preciso entender que eu tenho que desbloquear alguns conteúdos no meu cérebro, porque ele pode me causar o medo, pode me causar o estresse, pode me causar os ciúmes doentio, pode me causar uma ansiedade. E esse medo, então, ele muitas vezes, ele advém de algo que nem sei se existe. Bom dia, mundo de essência. Bom dia, adoro essência, gente. Eu amo óleos essenciais. Nossa Senhora, uso muito aqui em casa. Foi ótimo, né, Lucas? Graças a Deus, foi top demais. Olha, tive uns feedbacks muito positivos. E aquela turma tem muita gente que já comprou o convite para estar no sábado, dia 17/6, já teve um tanto de gente, viu, gente? Se vocês não adquiriram o seu convite, vocês podem correr, porque já, olha, só ontem foi uma enxurrada de convites que foram vendidos, tá? Foi top demais. O pessoal entrou em contato comigo nisso, tinha até o pessoal que não estava conseguindo comprar e entrou em contato no particular comigo, falou, Nice, tá dando problema no link, eu fui conferir, não tava com problema no link, tá? Então compra lá, porque senão você fica sem o teu convite. Então tá, falamos do estresse, falamos do medo, agora eu vou falar para você da ansiedade. A ansiedade, por que eu trouxe esses três juntos? Porque geralmente a ansiedade, o medo e o estresse estão ligados. Porque olha só, a ansiedade ela aparece quando nós sentimos que se aproxima uma ameaça. E quando nós visualizamos o futuro de maneira negativa. Nisso eu posso imaginar o futuro? Com certeza, eu tenho que sonhar, eu tenho que imaginar o futuro, mas como quem cria a realidade é o observador, falei isso inclusive na palestra que eu estava lá, quem é o observador? Quem observa a realidade? Eu, Anice, você observa a tua realidade. Se eu observo essa realidade de maneira negativa, isso causa uma ansiedade. Gente, a ansiedade ela vem disso, tá? Nós tentamos nos preparar para enfrentar, então ficamos numa preocupação. O que é preocupação? É uma ocupação antecedente, uma pré-ocupação. Então, quando eu imagino um futuro negativo, e aí eu começo a sentir, tá? Eu vou ativar hormônios dentro do nosso corpo, porque todos os nossos sentimentos, ele produz um hormônio, né? Um tipo de hormônio. Ele vai ativar um tipo de hormônio. Então eu crio um futuro negativo, uma imagem desse futuro negativo, isso me causa ansiedade.
Bom dia, Wagner. Então, eu vou ficando angustiado, tem a ver com a angústia. Lembra que nós falamos já desse sentimento outro dia? Eu imagino um futuro, pode ser um futuro próximo ou um futuro mais longo, de forma negativa. E eu fico buscando meios de solucionar um problema imaginado. E aí isso me causa o quê? Ansiedade. Junto com essa ansiedade vem o quê? O estresse. E junto com isso, o medo. E se não der certo? E se acontecer isso? Vocês estão entendendo que a maioria é criação da nossa mente? Por isso que é tão importante nós trabalharmos a nossa mente. Porque é o medo, é uma ansiedade, é um estresse por algo que nem existiu. Por algo que nem pode acontecer, pode vir a acontecer. Então a pessoa ela entra numa paranoia, num grau e às vezes até numa síndrome de pânico. Olha só, um sentimento, gente, vai levando ao outro. É como se eu fosse ligando vários elos de uma mesma corrente. Bom dia, Rosane. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Josiane. Então, por isso que eu trouxe esses 3 sentimentos juntos hoje. Estresse, medo e ansiedade. Por quê? Porque eu começo a imaginar um futuro negativo e isso vai me causando essa ansiedade, esse medo desse futuro e um estresse altíssimo, muitas vezes com síndrome de pânico. E a pessoa ela começa a se fechar. Nós tivemos muito isso na pandemia. A pessoa começou a imaginar que poderia pegar o vírus, não é? Vou trazer esse exemplo que eu acho que é bem didático. A pessoa começou a imaginar, e se eu pegar esse vírus, e se eu morrer disso, como é que eu vou fazer, como é que eu vou deixar meus filhos? Aí a pessoa já começa a ficar, né, alucinar. Filhos, como que vai ficar meu marido, como que vai ficar isso, se eu pegar e não tiver hospital para eu ficar internado, blá, 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 blá. Teve gente que morreu não por conta do vírus, teve gente que infartou com medo, né, porque começou a criar essa ansiedade exagerada, esse medo do imaginado, um grau de estresse altíssimo. Teve gente que deu AVC, teve gente que deu infarto, teve pessoa que se matou. Por quê? Porque um sentimento negativo foi atingido o outro. É como se um sentimento cada um fosse um elo da mesma corrente. É importantíssimo nós tratarmos os nossos sentimentos. Vamos ver quem entrou aqui. Loja Moreira, Terra Rica, gente, Terra Rica aqui sempre presente. Luciano, tudo bem, amado? Então esses 3 sentimentos, esses 3 sentimentos, boto 4 aqui, né, gente? Esses 3 sentimentos, eles estão interligados. E tudo vem geralmente dessa situação que causa uma reação física e mental com uma descarga muito grande de um hormônio na nossa amígdala cerebral, onde eu imagino um futuro negativo e me causa uma ansiedade, me causa um medo do futuro e me causa um estresse extremamente grande. Por quê? Porque eu imagino algo que pode estar acontecendo, mas nisso isoladamente. Às vezes o estresse é de uma situação real. Às vezes o medo é de uma situação real. Às vezes a ansiedade é de uma situação real. Mas quando eu sinto essa pequena ansiedade, por exemplo, quando eu vou fazer um treinamento, né? Eu fui fazer um treinamento anteontem, uma palestra, em um lugar que eu não conhecia, eu não sabia se o som ia dar certo, se os slides iam dar certo, me causa uma certa ansiedade. Eu tenho que ter, inclusive, isso. Não, gente, como que vai ser? Porque uma certa preocupação, mas dentro de um limite. Pra quê? Porque senão eu chego lá e falo assim, se der certo deu, se não deu, problema não vai ser meu. E aí também eu me torno uma pessoa irresponsável. Então é normal, lembra que eu falei no começo? Um certo grau de estresse, um certo grau de medo, um certo grau de ansiedade é bom? Sim, dentro daquilo que eu possa controlar. Dentro daquilo que não vá passar para uma patologia. Então, é necessário para que eu acabe me prevenindo de certas situações. Eu vou contar para vocês o que aconteceu nessa palestra. Eu montei um slide, gente, louco de lindo.
preparei com o maior amor para o pessoal de enfermagem. Então eu coloquei efeitos especiais nos slides, eles iam descer assim, fazendo isso, fazendo aquilo. O MacBook ele tem essa funcionalidade. Só que por prevenção, eu salvei num outro arquivo, porque lá era um outro computador. Então eu salvei em um outro tipo de arquivo, porque se não desse certo para eu fazer o meu, eu coloquei num outro. Gente, chegou lá, efetivamente o computador deles não era compatível com toda essa programação que eu fiz, porque o Mac ele é extremamente evoluído, e o meu computador não funcionava lá. Não passava, porque o telão era incompatível. Você já pensou se eu não tivesse salvo no outro documento? Eu ia ter que converter na hora. Houve ali até um pequeno atraso no início, porque eles não conseguiam passar os meus slides. Então, isso gera uma certa ansiedade, um pequeno estresse, mas é algo pontual. Eu não posso viver estressado, eu não posso viver com medo, eu não posso viver com ansiedade. Então, um estresse, medo e ansiedade pontuais, no nível certo, no momento certo é necessário. O que não pode é eu ter o tempo todo estar em estado de alerta. A amígdala cerebral, ela é feita para funcionar e disfuncionar, digamos assim, funciona no momento certo. Mas se eu vivo num estado de alerta, a amígdala cerebral está sempre o quê? Descarga de hormônio, descarga de hormônio. Isso causa uma disfunção no organismo, disfunção mental, física. Gente, ficou claro? Gente, vocês estão muito quietinhos. Faz aí, tá? Joia, gostei, entendi, tem pergunta? Manda pergunta aí pra mim, se vocês não entenderam, tá? É importante saber, porque, gente, esses três sentimentos, eles andam juntos e é um dos sentimentos que mais nós vemos hoje e que mais leva as pessoas para tomar remédio, hoje. Os consultórios e os hospitais estão assim de pessoas com medo, estresse e ansiedade. Assim, vocês não estão entendendo o grau que está. Eu estava conversando, inclusive, né, nessa palestra, conversei muito com a Raquel, ela falou assim, olha, os hospitais estão abarrotados. Por quê? As pessoas estão num nível de estresse, medo e ansiedade fora do normal. Então, é importante eu entender cada sentimento, isoladamente. É importante eu entender os sentimentos fazendo essa corrente, não é cada um entendendo como um elo, para que eu possa verificar se eu tenho, que nível que eu tenho, o que eu tenho comunicado, lembra? Nós vamos agora para a ferramenta, para eu entender e combater. Aquilo que eu desconheço, eu não consigo combater. Bom dia, Isa! Então vamos para a ferramenta, estamos lá na ferramenta. Agora vocês vão escrever isoladamente estresse, medo e ansiedade. E você vai colocar para cada um, você vai colocar a frequência que você sente. Você sente estresse? Você sente estresse? Nesse todo dia. Tá, mas lembra que eu falei? O estresse é necessário? Sim, se for algo pontual. Não pode fazer parte do seu dia. Acordo estressado, durmo estressado, a todo momento fico estressado. Então tá, você vai colocar de 0 a 7, qual a frequência? Segunda, terça, quarta, quinta, todo dia da semana, então é 7. Não, Nice, eu sinto 2 vezes na semana, 3 vezes, então coloca 2 ou 3. Aí você vai colocar a intensidade, que é de 0 a 10. Nice, eu sinto muito estresse, é nível hard, é 10. Ok, coloca 10. Tomou consciência, não é? Só que tá, quando eu sinto é 10, mas eu só sinto 1, 2 vezes por semana, então é 2 vezes 7. Aí você vai colocar o resultado. 14, então tá, deu resultado 14, ok. Aí você vai colocar, multiplicou, né? Colocou ali o resultado, o fator. Agora você vai falar o que eu comunico quando eu estou estressado, o que eu comunico quando eu estou com medo, o que eu comunico quando eu estou com ansiedade. Camila e Maria, bom dia. Nice, quando eu estou estressado, eu fico muito irritada e eu grito com a pessoa que está do meu lado, eu grito com quem, né, naquele momento de estresse. Não, Nice, quando eu tenho medo, eu paraliso. Ou então, quando eu tenho medo, eu choro muito. Você vai colocar o que você comunica.
Então, qual é a comunicação verbal e não verbal? Tá? Então, eu me fecho, eu me tranco, eu me contorço. Gente, a ansiedade, às vezes, ela faz com que a pessoa fique paralisada. A pessoa fica apática. Então, tanto medo como estresse, como ansiedade, você vai colocar o que você comunica, tá? Qual que é a tua comunicação verbal e qual é a tua comunicação não verbal, né? Eu tô aqui. Numa situação de medo, pronto, olha a reação. Tô aqui normal, pronto, já me fechei. Travei ombro, travei mão, parece que até enruga tudo, você entende? Então, nós precisamos identificar esses sentimentos. Raquel Bareia, querida, que saudade de ti, mulher. Olha só, Raquel, vou fazer um evento em Cianorte maravilhoso. Quero você lá nesse evento. Tá lá nas minhas redes sociais, mandei ali, gente. Vai lá que eu quero você lá. Camila, bom dia. Então, olha só. O que eu comunico quando eu tenho estresse, medo e ansiedade? Agora você vai colocar em quais os ambientes que você costuma sentir. Cada um desses sentimentos, a gente coloca de forma isolada, tá? E quais as consequências físicas, espirituais, também que você tem, e emocionais. Nisso, quando eu fico... Sabe aquela pessoa que antes de treinamento, antes de palestra, antes dela subir no palco, começa a dar diarreia? Nisso do céu, me dá uma diarreia, me dá vontade de ir ao banheiro. Gente, eu tinha muita vontade ao banheiro. Antigamente, quando eu não controlava minhas emoções, antes de eu fazer qualquer evento, eu começava a ir ao banheiro indefinidamente. Toda hora era vontade de fazer xixi. E realmente eu fazia xixi, não era só a vontade. Eu não conseguia controlar a vontade de ir ao banheiro. Era uma reação física por conta de uma emoção. Então, assim, nisso você vai fazer o comentário da missa. Eu tinha que ficar indo ao banheiro. Nisso você vai apresentar um trabalho. Isso tá na faculdade, tá, gente? A apresentar um trabalho. Eu precisava ficar indo, porque era uma reação física minha por conta de uma emoção que eu tinha. Olha como que é. Então, começa a perceber no seu corpo as reações, a consequência desse estresse, desse medo e dessa ansiedade. Isoladamente, tá? Porque ele vai ter consequências diferentes. Às vezes a ansiedade vai te gerar um desconforto intestinal. Às vezes a ansiedade vai te dar tremor. Às vezes eu fico, nossa, eu fico tremendo. Nossa, quando eu tenho que entrar para falar alguma coisa, eu fico assim, se eu não consigo nem segurar o microfone. Tem pessoa que fica, né? A pessoa, já percebeu? A pessoa fica assim, ó. O microfone aqui, ó. É uma reação física por conta de uma emoção. Olha que doido. Pessoal, dá um feedback, é importante saber disso, sim ou não. Coloca aí no chat. Coloca aí, comenta aí comigo. Então, nós falamos hoje de cada uma dessas emoções. Nós falamos hoje delas isoladamente. Nós falamos dela de forma concatenada. Aí a Camila já deu feedback. Já gostei, gente. Já gostei. Gosto de gente assim, participativa. Né? Vamos lá participar. Ou tá com medo, tá com vergonha. Ah, tô com vergonha de participar nesse. Pelo amor de Deus, gente. Nós já falamos desse sentimento vergonha ontem, inclusive. Tá? Então, identificamos, temos que intensidade, qual a frequência, o que eu comunico, quais os locais, com quais pessoas que geralmente, em quais situações que eu sinto esse estresse, esse medo, ansiedade, e qual a reação física, né, fisiológica, emocional e espiritual desse estresse, desse medo e dessa ansiedade. Vai guardando isso na ferramenta, porque amanhã nós iremos para a segunda parte dessa ferramenta, que é a solução. Amanhã eu vou falar do que? De ciúmes. Quem sente ciúme aqui, gente? Nós vamos falar de ciúmes. Adorei sua palestra em Cianorte para os técnicos de enfermagem. Já arrasou, gostei. Tira um print dessa tela e já publica. Já vou tirar. Aqui, vou tirar um, peraí, depois vocês tiram a hora que eu ficar bem bonita. Deixa eu fazer uma cara de bonita aqui. Camila, esteja no treinamento que eu vou ministrar aí em Cianorte. Vai ser, primeiro, que vai ser uma honra ter você ali. E segundo, que, gente, vai ser top.
Lembra da ferramenta do orgulho que eu falei, Camila? Que tem uma ferramenta para identificar o orgulho, eu vou aplicar essa ferramenta lá. Só essa ferramenta já vai valer o treinamento inteiro. Só essa ferramenta. Aquela ferramenta que eu apliquei aí para vocês, técnicos de enfermagem, foi importante ou não? A ferramenta para trazer consciência. Então, a ferramenta durante um treinamento, ela é extremamente importante. Porque senão fico eu lá falando, todo mundo volta para casa, não entendeu nada, não mudou de vida, não trouxe consciência. Então você imagina, olha lá, muito. Eu apliquei a matriz de plenitude, a ferramenta que eu apliquei pro pessoal. Top demais, gente. O coach ele tem ferramenta para tudo quanto é coisa. Então, uma das ferramentas é o orgulho, mas eu vou aplicar outras ferramentas. Então, vai ser importante demais. Eu estou pensando de aplicar 2 ou 3 ferramentas, a depender do conteúdo ali que falta eu ainda alinhar mais algumas coisas, dependendo do público. E vai ser top, sem contar que depois nós temos confraternização no final, né? Nós vamos tomar café, bater papo, tirar foto. Vai ser top. Irei levar pra vida. Ó, gosto de gente assim, gente. Gosto de gente assim, que aproveita a ferramenta. Eu gosto de gente. Gostei, gente. Meu Deus do céu. Gostei. Olha só. Vou tirar outro print, mulher. Isso aqui merece um print. Levar pra vida. É isso. Não adianta eu ir no treinamento, não adianta eu ir numa palestra, que eu saio dali, eu tropecei e já não lembro o que foi falado. É algo que precisa se transformar. Eu preciso participar de treinamentos. Nós temos uma coisa na Febracis, o Paulo Vieira falava muito isso, ó, conhecimento certo, pessoas certas e lugares certos. Eu preciso estar essas 3. Conhecimento certo, pessoas certas e lugares certos. Porque aí eu mudo a minha vida, porque eu mudo a minha mente, eu vou estar com pessoas que vão me levar para um outro nível. Então é importantíssimo, é isso. Eu vou levar para a vida, graças a Deus. Valeu já minha palestra lá. Então, as palestras que eu ministro, o treinamento, eu não fico lá só batendo papo, não, gente. É mudança de vida. Quem pegar a chave, tem mudança de vida. Então, eu quero todo mundo lá, dia 17/6, gente, 50% de desconto, eu quero vocês todas. É um encontro só para mulheres. Depois nós vamos ficar, gente, 2 horas batendo papo. Aí terminou o treinamento, nós vamos ter um coffee break bacana demais, com direito a chá, café, bolo, coisa que a gente gosta demais, salgado, e nós vamos fazer uma confraternização, tirar fotos loucas de lindas, tirar dúvidas, não é? Porque a palestra ali eu fiz e saí rapidinho correndo. Mas agora o treinamento vai ter muita coisa. Então convida as amigas, não é, para ir, e bora lá. E amanhã, gente, 6h45, estaremos aqui falando sobre os ciúmes e finalizando a ferramenta, não é, trazendo a solução. Eu dei até agora para vocês consciência. Amanhã eu vou trazer a solução para que você mude a sua vida, tá? Então, Fernanda, bom dia. Giovana entrou ali depois. Então, estou finalizando essa live agora. Amanhã, falando sobre os ciúmes e fechando a ferramenta que eu comecei segunda-feira, dando a solução para esses problemas, tá? Dessas emoções, desses sentimentos tóxicos. Bom demais estar com vocês. Uma abençoada quinta-feira eucarística, não é? Que hoje é dia, para quem é católico, nós temos lá a Santa Eucaristia, o corpo de Jesus exposto. Então, vamos lá. Um excelente dia para vocês. Bênçãos abundantes sobre a vida de cada um de vocês. Que Deus ilumine e abençoe, né, a cada um. E Ele abençoa quem quer, quem pede, tá? E amanhã estaremos aqui falando sobre ciúmes, gente. Ciúmes também, tá bom? Ciúmes de coisas, pessoas e tudo mais. Amanhã, às 6h45 em ponto, nossa live falando sobre o último sentimento que eu vou trabalhar nessa semana, e trazendo a solução para isso. Osnilda, bom dia, amada. Gente, estou finalizando. Josi, estou finalizando essa live. Amanhã, 6h45, tem mais. Eu retorno. Beijo no coração. Amo a vida de vocês, cada um de vocês. Que Deus abençoe imensamente a cada um. Um ótimo dia. Fernanda, beijo, amada. Beijo para cada um que esteve aqui. Não fica gravada essa live. Até mais.